Eu perdi um tempão com uma questão errada. Tô aqui sofrendo, meu tempo tá indo. Enquanto na minha prova eu não escrevo nada. O cara do meu lado tá escrevendo e rindo. É isso aí, papai. Se você faz prova assim até hoje, você lá desesperado, sem escrever nada, e o cara do teu lado tá escrevendo felizão, sorrindo, significa que ele estudou do jeito certo e no lugar certo e você não. Mas agora você tá no lugar certo. Você vai aprender matemática comigo. Eu sou o Fabiano Rabelo. A gente vai começar hoje aqui uma aula sensacional de regra de 3, tá? Esse tema que é tão comum no Enem, nas provas, as provas de concurso em geral, que resolve tanta coisa. É muito legal estudar a regra de 3 porque você vai ter a solução de muitos problemas de uma maneira simples, rápida e eficiente nas suas mãos. Então vamos lá, vamos começar? A ideia de regra de 3 vai começar aqui agora e é muito simples. Vamos pensar aqui, quando a gente vai falar de regra de 3, a gente vai pensar que a gente, na verdade, tem duas vertentes. Vamos construir um mapa mental aqui, ó, uma ideia. A regra de 3... Bom, então a gente vai pensar, a gente pode ter a regra de 3 simples ou composta. Tá? Na verdade, tanto na simples como composta, a gente pode ter a regra de 3 diretamente proporcional, então, direta ou inversa. A gente vai ter que pensar em grandezas que são diretamente e grandezas que são inversamente proporcionais. Não tem jeito, tá? Você vai ter que pensar muito nisso antes de começar a questão. Quando você consegue entender as variáveis da questão, as grandezas envolvidas na questão, resolver é a parte fácil, tá? Fazer as contas vai ser sempre a parte fácil aqui. Tudo bem? Então vamos já pensar de cara na ideia de regra de 3. Como é que a gente, por que a gente pensa nisso e por que até é chamada dessa forma? Você vai entender agora, olha só. Vamos imaginar aí 4 valores A, B, C e D, que são proporcionais entre si, tá? Esses valores se são proporcionais, então a regra que a gente tem aí para fundamental das proporções é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Enquanto a gente está falando de produto, a gente está falando de multiplicação. Então eu vou pegar a multiplicação dos meus extremos, no caso A e D, vou multiplicar isso, e isso é igual à multiplicação dos caras que estão no meio, no caso B e C. Essa então é a ideia que a gente vai ter aí para regra fundamental das proporções, da proporcionalidade, tá? Por que é chamado de regra de 3? Porque em geral você tem 3 valores e quer encontrar um quarto valor proporcional, a quarta proporcional, como se falava antigamente nos livros aí mais antigos, tá? Bom, então vamos pensar aqui, diretamente proporcional. Eu já vou colocar, vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, e vamos dar o exemplo da parte 1 aqui. Tá? Vamos pensar num exemplo do nosso cotidiano, tá? Um exemplo corriqueiro, tá bom? Você contratou um cara para em 30 dias fazer um trabalho onde ele vai ganhar, sei lá, R$ 1.500, tá bom? Então vamos voltar para a tela aqui, ó. Em 30 dias o cara vai ganhar R$ 1.500, mas ele não trabalhou 30 dias. Ele trabalhou 20 dias, por exemplo. Aí você vai ter que fazer a conta, pô, peraí. O cara não terminou o mês, ele trabalhou só 20 dias. Eu tenho que pagar quanto para esse cara? Então você vai lá e vai fazer uma conta simples, tá? Todo mundo já precisou fazer essa conta ou algo parecido um dia. Então você já entende aí que tem duas grandezas envolvidas, que são dias trabalhados e o valor a ser pago. Olha que legal. Então você já entendeu que tem duas grandezas envolvidas aí. E aí agora é a hora de distribuir esses valores nessa grandeza. Então vamos voltar, vamos pensar na situação aí. Bom, em 30 dias, o combinado era que eu pagasse R$ 1.500, tá? Mas o cara só trabalhou 20 dias. Eu vou pagar quanto? Esse quanto, por enquanto, a gente chama aí de X, tá? O que eu preciso agora, então? Eu preciso pensar nisso aqui como uma proporção. E aí, pessoal, mais uma vez, eu falei lá dos 4 valores, né? A, B, C e D. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios.
Mas é claro que a gente pode pensar em A, B, C e D, não do jeito que está aqui, mas em A sobre B. Vou colocar uma multiplicação aqui, tá, pessoal? Mas vamos pensar assim, ó, agora como divisão. A dividido por B é igual a C dividido por D, tá bom? Lembrando que o produto ia ser de A por D, então, ó, A vezes D. E o outro produto ia ser B vezes C, então tá aqui, ó, B vezes C, tá bom? É uma multiplicação cruzada, tá bom? Quando as grandezas são diretamente proporcionais. Quando não for, você vai ver já já o que acontece. Então a gente já pode pensar nisso aqui assim, ó, em 30 vezes x e 20 vezes 1.500, tá? Aqui eu já deixo uma dica para você. 30 vezes x, vamos escrever como 30x. E 20 vezes 1.500, vamos escrever como 20 vezes 1.500. Não faça a multiplicação logo de cara. Nem sempre isso é interessante. Às vezes você tem zero para cortar e quando você multiplica, sei lá, alguma coisa acontece. Às vezes você tem um valor que você pode simplificar primeiro para ficar mais fácil e você perde isso porque fez muita conta antes da hora, tá bom? Então, aqui eu já sei que x é igual a 20 vezes 1.500 dividido por 30, tá? Aqui é claro que eu posso cortar zeros e fazer 2 vezes 1.500, que dá 3.000, né? Então, 3.000 aí, que dividido por 3 é igual a R$ 1.000, tá? Então, em 20 dias, você paga R$ 1.000 por esse serviço, tá? Ou seja, é claro que é uma conta simples, uma conta tranquila de se fazer, mas alguém, em algum momento, precisou fazer essa conta aí com outros tantos valores, ok? Bom, vamos pensar agora na ideia da proporcionalidade inversa, tá? E eu tenho até um problema aqui. Vamos pensar assim, ó. Vamos fazer de conta que você tem um carro andando numa estrada aí a 60 km por hora. E nessa velocidade ele vai levar 3 horas para chegar. Vamos supor que esse mesmo carro agora resolva andar a 90 km por hora. E a pergunta é, pô, ele vai, ele vai aumentar esse tempo de percurso ou vai diminuir? Então vamos só pensar aqui rapidinho. É claro que as nossas grandezas envolvidas aí são o tempo e a velocidade. A gente vai escrever isso aqui, ó. Então, a velocidade, eu vou colocar aqui velocidade só um V, e o tempo T, tá? Então, deixa eu ver, vamos ver se eu lembro aqui o que eu falei. O cara está indo a 60 km por hora e ele vai levar 3 horas para fazer esse percurso. Se ele for a 90, quanto tempo ele leva? Então, eu coloquei aqui, tá? E aqui que tem um perigo muito grande, pessoal, porque depois que você monta a proporção, né, aqui na regra de 3, a tendência é que você vai lá e saia multiplicando, tá? Aqui você vai aprender que não é bem assim. Agora é hora de parar, respirar. Você já identificou as grandezas, você já deu o primeiro passo, identificou as grandezas. O segundo passo, que é distribuir os valores. Tá tudo certo até agora. Agora é hora de respirar, parou, respira e faz assim. É diretamente ou é inversamente proporcional? Como é que você vai perceber isso? Vamos voltar para a tela aqui, ó. No exemplo do dinheiro, é claro que se o cara trabalhar mais dias, ele vai ganhar mais. Se ele trabalhar menos dias, ele ganha menos. Então percebeu que está mais, mais, menos, menos? Essa é a ideia, tá? Quando você está pensando no exemplo aqui do automóvel, você está pensando assim, ó. O tempo, bom, vamos lá, velocidade. Quando essa velocidade aumenta de 60 para 90, você acha que você vai chegar mais rápido ou mais devagar? Tá? Você aumentou essa velocidade, tá? Então ele sai de 60 para 90. Esse tempo do percurso, ele vai ficar mais rápido, ele vai diminuir. Então, ó, se ele fez em 3 horas, agora ele vai fazer em menos, porque ele está indo numa velocidade maior. Então essa é a ideia aí agora da gente ter a proporção inversa, percebeu? Enquanto a velocidade aumenta, o tempo gasto no percurso diminui. Então toda vez que você perceber que isso aconteceu, sei lá, imagina agora uma caixa d'água que com, sei lá, com 1 hora ela enche, mas ela tem um vazamento lá. Então, à medida que o tempo vai passando, ela vai, em vez de ela aumentar o volume de água, ela vai diminuir, porque está vazando água. Então,
O tempo vai ficando maior e o volume vai ficando menor. São problemas assim que nos dão a ideia de proporcionalidade inversa. Então, do jeito que está aqui, eu não posso chegar a simplesmente multiplicar 60 vezes x e 90 vezes 3. Eu tenho que inverter isso aqui. Então, vamos escrever novamente essa proporção. Ó. Em vez de 60 sobre 90, eu vou escrever 90 sobre 60. E isso é igual a 3 sobre x. Percebeu que eu fiz uma inversão aqui, ó? Então aqui foi feita uma inversão. Fabiano, e se eu resolver inverter a outra? Deixar a primeira quieta e inverter a segunda? Ué, dá na mesma, tá? Uma delas vai ter que inverter, vai ter que virar de cabeça para baixo aí, tá bom? Então agora sim a gente faz a multiplicação. 90 vezes x dá 90x. 60 vezes 3 eu vou escrever 60 vezes 3, tá? Isso aqui então, o x vai ser igual a 60 vezes 3 dividido por 90. Aqui eu posso cortar 0, 6 vezes 3 dá 18, que dividido por 9 é igual a 2. Ou seja, 2 o quê? Horas, né? Tá bom? Então aquele percurso que ia levar 3 horas para ser feito, agora vai levar 2 horas. Tudo bem? Então a gente aí já tem uma ideia mais ou menos. Vamos resolver algumas questões aí voltadas para o Enem, tá bom? Vamos lá então. Em um mapa cartográfico, essa questão aqui foi do Enem de 2024. Em um mapa cartográfico cuja escala é de 1 para 30 mil, tá bem aqui, ó, escala de 1 para 30 mil, as cidades A e B distam entre si, ou seja, elas têm uma distância em linha reta de 5 centímetros. Um novo mapa nessa mesma região será construído na escala de 1 para 20 mil. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será igual a. Bom, e aí agora é hora da gente parar e pensar um pouquinho, tá? Então, quando a gente fala de 1 para 30 mil, é que cada, cada 30 mil metros, ou sei lá, quilômetros, depende de como tiver no problema, é 1 centímetro. Tá? Então, assim, se 1 é 30 mil, 5 vai ser o quê? Vamos pensar aqui. Então, a gente já tem uma regra de 3, tá bom? Então, a gente já pode pensar aqui em escrever a nossa regrinha de 3. Como é que ficaria? Bom, se nessa escala 1 é 30 mil, 5 seria quanto? Vamos chamar de x, tá? E vamos já fazer nossa multiplicação. Tá bom? Por que eu não fiz nenhuma inversão? Fabiano, você não inverteu nada. É direto mesmo? É direto. Por quê? Porque, ó, você tá, enquanto um aumenta de 1 para 5, a outra evidentemente vai aumentar. Se 1 é 30 mil, 5 vai ter que ser mais do que 30 mil, tá bom? Então essa é a ideia aí, por que ela ficou direta. Então 1 vezes x, evidentemente, dá x, e 5 vezes 30 mil vai dar 5 vezes 3, 15, 150 mil. Bom, até aqui, molezinha, né? Facinho, tá bem tranquila a questão. Só que veja bem, agora eu já sei que eu tenho que fazer esse novo mapa numa escala de 1 para 20 mil. Se é numa escala de 1 para 20 mil, enquanto eu estou falando aqui eu já vou mudando a cor, eu quero fazer um negócio diferente aqui. Se é numa escala de 1 para 20 mil, agora eu tenho que pensar o seguinte, bom, quando era 30 mil, vamos colocar as duas grandezas logo aqui. E aqui eu já coloco o meu 20 mil. Tá? Então, quando era 30 mil lá, a gente aqui já pode escrever assim, ó. Quando era 30 mil, a gente tinha 1. E minto, 1 não, 5. Olha, fiz besteira aqui, pessoal. Desculpa aí. Acontece, né? É bom, só de raiva também eu vou apagar isso aqui tudo. Tá? Vamos lá. 5, tá? Nessa escala, então, 20 mil vai ser o nosso, vamos chamar de Y agora, vamos mudar essa letrinha para ficar um pouquinho melhor aí da gente trabalhar, tá? Como é que a gente fica, então, com essa nova proporção? Só para lembrar, mais uma vez, lembra que essa é a hora que você para, respira e fala, é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional, tá bom? Então, como é que fica aí
nessa nova escala aí. Então, 30 mil aqui. Deixa eu mudar aqui. Então, 30 mil Y. Evidentemente, né? 30. Aliás, vamos fazer melhor? Vamos fazer logo uns cortes aqui, ó. Já pode cortar isso com isso, na verdade, isso também com isso. E a gente vai ter, na verdade, só o 3, né? Bem mais fácil de trabalhar. Pronto. Então, 3 sobre 2 igual a 5 sobre y, tá? Ok? Artuzão, a gente vai ter que trabalhar com edição, cara. Vai ter jeito não. Arthur? Então vamos lá. Em um mapa cartográfico cuja escala... Arthur, a gente vai ter que trabalhar com edição, cara. Vai ter jeito não. Tô errando demais, tá? Aí no minuto 15, um pouco antes, você corta e emenda a partir daqui, tá? Pode ser? Não. Vamos lá. Em um mapa cartográfico cuja escala é de 1 para 30 mil, as cidades A e B distam entre si em linha reta 5 centímetros. Então vamos marcar isso aqui, ó, esses dados aqui, ó. 1 para 30, em linha reta 5 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região será construído na escala de 1 para 20 mil, tá bom? Então aqui a gente já pode entender, né, que a pergunta ela vai falar, ó, nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será igual a. Então a gente já tem aqui uma questão clara de regra de 3. Por que é uma regra de 3 simples? Tá? É simples porque a gente só tem duas grandezas envolvidas. Então a gente tem uma escala e uma unidade, e uma metragem lá em 5 centímetros, por exemplo. Aí depois passa para a escala de 20 mil. Quantos centímetros vai ser? Então tem a escala de um lado e o tamanho dessa linha reta em centímetros de outro. Tá bom? Então, como é que a gente vai proceder aí à solução dessa questão, tá? A gente sabe que nessa questão aqui, ó, 1 centímetro é 30 mil centímetros. Tá? É como se fosse assim, ó, 1 centímetro no mapa é 30 mil centímetros na vida real, tá bom? Então, a cada 30 mil lá, centímetros, o cara desenhou 1 centímetro no mapa. Então ele fez essa escala aí, tá bom? E 5 centímetros seria o quê? Seria um valor que eu ainda desconheço. X, tá bom? Então aqui a gente já tem as duas grandezas bem distribuídas. Aqui a escala e aqui o tamanho real, vamos colocar assim. Aliás, minto, vou até melhorar isso aqui. Ó. Em vez de colocar a escala, vamos colocar assim, no mapa. Então aqui vai ser, ó, no mapa é 1 centímetro. No real é 30 mil. Tá? Enquanto no mapa 5 centímetros, no real vai ser quanto? Sei lá, vamos fazer essa conta aqui, ó. Então 1 vezes x é claro que dá x. 5 vezes 30 dá 150 mil centímetros. Tudo bem. Então a gente já tem aqui o que acontece aí nesse mapa, nessa escala de 1 para 30 mil. Só que a gente vai construir um novo mapa na escala de 1 para 20. Como é que ficaria isso aqui então? Vamos lá. No mapa, nesse novo mapa, né? 1 centímetro equivale ao real 20 mil. Tá? Equivale a 20 mil. Tá bom? Essa mesma medida. Então já vamos pensar assim, ó. Os 150 mil que eu achei lá,
nesse novo mapa, equivale a quanto? Agora eu vou chamar de y, vou dar uma mudadinha, tá, nessa variável para ficar um pouquinho diferente. Então, só para a gente entender o que aconteceu nessa questão aqui, é muito importante a gente ter um entendimento antes de fazer essa conta, que é super simples, tá? No primeiro mapa, 1 centímetro era 30 mil. E 5 centímetros é quanto? Simples assim, né? No segundo mapa, 1 centímetro é 20 mil. E 150 mil é quantos centímetros nesse novo mapa? Note que nessas duas partes da questão, a gente usou grandeza diretamente proporcional. Ninguém fez inversão, tá? Então, se um é 30 mil, 5 evidentemente vai aumentar. Então, enquanto um aumenta, a outra aumenta. No segundo mapa, se um é 20 mil, 150 mil aumentei. Então, vai aumentar também, por isso que a gente não fez nenhuma inversão, tá? Vamos só fazer essa conta aqui, então, tá bom? É claro que 1 vezes, aliás, y vezes 20 mil vai dar 20 mil. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos cortar 4 zeros daqui com 4 zeros daqui, tá bom? Então, 2 vezes y dá 2y, e 1 vezes 15 é igual a 15. Y, então, vai ser igual a 15 dividido por 2, que é igual a 7,5, tá bom? Centímetros. E 7,5 tá aqui, é a opção E. Tudo bem? Belezinha, né? Ó que coisa simples, coisa bacana, tá bom? A gente vai então dar seguimento aqui com mais um item do Enem. Então, em um ateliê de costura, para confeccionar 200 calças jeans em 5 dias de trabalho, são necessários 10 funcionários. Devido a uma crise financeira no ateliê, a gerência decidiu demitir 4 funcionários, visando a redução de custos. Sabe-se que a produção deverá ser mantida com um novo quadro de funcionários, ou seja, após a demissão. Em quantos dias de trabalho, o novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de calças jeans. Então são 200 do começo ao fim. Não se mexe nisso, tá? As variáveis envolvidas aqui são dias de trabalho e funcionários. Ok? Tudo bem. Então, em 5 dias, 10 funcionários faziam lá 200 calças jeans. A minha pergunta é o seguinte, agora não são mais 10 funcionários, né? Demitiu 4. Se demitiu 4, sobraram só 6 funcionários. Ok? Bom, quantos dias então? Essa é a pergunta, ó. Em quantos dias? Então, em X dias. Pessoal, agora vamos pensar só uma coisa aqui rapidinho. Vamos lá. Coloca-se como personagem do problema, tá bom? Você tem 5 dias, um serviço lá para fazer. 10 pessoas conseguia fazer em 5 dias, tá bom? Agora nós temos que fazer o mesmo serviço, agora é menos gente. Você vai levar menos dias ou mais dias? É lógico que você vai levar mais tempo, porque tem menos gente trabalhando, tá? Enquanto a quantidade de funcionários diminui, a quantidade de dias para fazer esse serviço vai ter que ser maior. Então, uma diminuiu e a outra aumenta, tá? Então, funcionários, ó, diminui. Os dias vão ter que aumentar. Eu vou precisar de mais dias, tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui. Enquanto a quantidade de funcionários vai diminuir, a quantidade de dias vai ter que aumentar para fazer esse mesmo trabalho. Isso é evidente, tá bom? Então, a gente não vai poder trabalhar com essa proporção do jeito que ela está aqui. Então, vamos inverter. Em vez de escrever 5 sobre x, vamos escrever x sobre 5. Pronto, eu vou inverter a primeira. A segunda eu vou manter, tá? 10 sobre 6. E aí vamos fazer umas continhas aí agora, ó. X vezes 6 é claro que é 6x. E 5 vezes 10 é claro que é 50, tá bom? Então vamos ter aqui, ó, que x é igual a 50 dividido por 6. 50 dividido por 6, gente. Vamos lá, 6 vezes 8 dá 48, 6 vezes 9 dá 54, então vai ser 8, alguma coisa, tá? 8, alguma coisa que eu não sei bem o que é, mas só para a gente ter certeza que é o item D mesmo, tá? Só para ter certeza que é o item D, então já vamos fazer essa conta aqui no cantinho, ó. 50 dividido por 6. 8 vezes 6 dá 48, sobra um 2. Aí acrescenta aqui um 0 e uma vírgula. 20 dividido por 6 dá 3 vezes 6, 18. Sobra um 2 de novo, isso aqui vai ficar assim, né? Para sempre, tá bom? Então, 8,3 está aqui a solução. Então, 8 dias e algumas horas aí
para fazer esse trabalho complicado, difícil aí, tá? Essas 200 calças aí vai precisar de mais de 8 dias, tá bom? Podia ter colocado nas opções, mais de 8 dias, ou menos de 8 dias, ou entre 8 e 9. Eu colocaria assim, eu não colocaria o resultado exato não, que eu acho que seria mais criativo. Mas esse sou eu, tá? Vamos então para a última questão de hoje, onde a gente vai entender o seguinte. Vamos lá, vamos ver aqui uma situação aqui onde a gente precisa falar de uma regra de 3 que não é a regra de 3 simples. Na verdade, aqui a gente vai ter a composta, tá? Bom, a questão vai falar assim, ó, um engenheiro civil organizou duas equipes de pedreiros. As equipes ele chamou de 1 e 2. Ele chamou de equipes 1 e 2. Para a construção de um muro bastante extenso, tá? E aí ele vai precisar colocar essa equipe aí para trabalhar, para construir um muro. Todos os pedreiros de ambas as equipes apresentam o mesmo rendimento por hora trabalhada frente à construção planejada. A equipe 1 era composta por 3 pedreiros que construíram 36 metros quadrados em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. A equipe 2 era composta por 5 pedreiros que trabalharam 8 horas diárias durante 6 dias. Tá bom? Quantos metros quadrados a equipe 2 construiu a mais do que a equipe 1? Então ele já está entregando para nós aqui que a equipe 2 ganhou a parada, tá? Ok? Então a gente já vai começar a entender primeiro passo. Vamos entender as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas aqui? Segundo passo, distribuir os valores. E no terceiro e último, a gente vê o que é diretamente, o que é inversamente proporcional, se for o caso, tá? Então vamos lá, o que a gente vai ter? A equipe 1, vamos pensar assim, ó, aqui, se eu não me engano, tem a grandeza dias, horas, né, por dia. O que mais? Tem a quantidade de pedreiros. E tem também os metros, né? Que é justamente o que a gente está precisando lá no final do problema. Tá bom? Vamos para a equipe 1. A equipe 1, cadê? A equipe 1 era composta por 3 pedreiros que construíram 36 metros de muro em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. Pronto, já distribuiu os valores. A equipe 2 era composta por 5 pedreiros que trabalharam 8 horas por dia durante 6 dias. Bom, então aqui a quantidade de metros é X, tá? Bom, se a gente for olhar com calma essas grandezas, elas vão ver que a gente vai ver que essas grandezas aí, dia, hora, pedreiro, são diretamente proporcionais a essa quantidade de metros. Por que diretamente proporcionais? Pessoal, uma dicasinha que é muito comum é a gente pensar e isolar a grandeza que tem a variável e ir comparando uma por uma com as outras, para ver o que inverte e o que não inverte. Quer ver? Isola essa aqui, ó. Pensa nessa aqui. Essa aqui tá fixa, tá? Tá bom? Vamos pensar assim, ó. Dois caras, em 2 dias, constrói-se 36 metros. Em mais dias, constrói-se mais metros. Entendeu a ideia? Então essa aqui já é diretamente. Enquanto essa aqui, sei lá, aumenta, por exemplo, essa aqui também aumenta. Tá bom? Agora vamos comparar com horas. Tá bom? Esquece dia, pedreiro, esquece tudo. Tá? Se em 6 horas se constrói 36 metros, em 8 horas aumentou. Vai construir mais metros. Então essa aqui também é diretamente proporcional. Bom, se 3 pedreiros constroem 36 metros de muro, 5 pedreiros vão construir mais. Então essa também é direta. Pegou a ideia? Tá? Você vai pegar a grandeza que tem a variável e vai comparando uma por uma com as grandezas, tá? E vai vendo o que é direto e o que é inverso. Se tiver alguém inverso, você vai lá e inverte a dita cuja. Se todo mundo for direto igual aconteceu aqui, não tem muito o que fazer não, tá? Então como é que a gente faz com a composta? Todo esse lado aqui a gente multiplica. Então vai ficar assim, ó. 2 sextos vezes 6 oitavos vezes 3 quintos. Igual a quem? A 36 sobre x. Então, só para entender, tá? De um lado vai ficar
a grandeza que tem a variável, e do outro lado da igualdade vai ficar todo o resto do povo multiplicando lá entre si, tá bom? O que, que a gente já pode fazer aqui? Já dá para fazer um corte aqui de 6 com 6, o 2 com 8 aqui é a mesma coisa que 1 quarto, né? Então do lado de cá deu 1 vezes 3 que dá 3 e 4 vezes 5 que dá 20. Isso aqui é igual a 36 sobre x, tá bom? Vamos terminar essa continha aqui agora fazendo 3 vezes x que dá 3x e 20 vezes 36, tá? Então x vai ser igual aqui a 20 vezes 36 dividido por 3, tá? Eu sei que 36 dividido por 3 dá 12, tá? Então eu já posso pensar aqui só numa multiplicação bem mais simples, que é 20 vezes 12, tá? 2 vezes 12 dá 48, com um zerinho a gente vai ter aí um 240, 2 vezes 12 dá 24, né? Então x é igual a 240 metros. Pessoal, aqui tem uma casquinha de banana, tá? Cuidado. Por que tem uma casquinha de banana aqui? Porque você vai lá todo felizão, né? Opa, achei 240. Letra D, 240. Vem aqui e marca, tá certo? Tá não, tá errado, porque a pergunta é: quantos metros quadrados a equipe 2 construiu a mais do que a equipe 1? A equipe 1 só tinha construído 36 metros quadrados. A equipe 2 construiu 240. Então o que você tem que fazer? 240 menos 36, que vai dar aí 204, letra C, portanto, tá? Então cuidado que os examinadores de Enem e de outros concursos gostam de colocar essas pistas falsas aí no meio do caminho, tá bom? Bom, com isso a gente encerra a aula de hoje sobre regra de 3. Espero que você tenha gostado. Continua comigo, eu sou o Fabiano Rabelo e até a próxima, meu.